Certeza, professor Mário Guerreiro conversando aqui com a gente. Já convido então para se juntar aqui ao nosso Povo News, a esse momento analítico, o professor Emanuel Freitas, sociólogo, professor da Universidade Estadual do Ceará. Professor Emanuel, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News, né? O Mário Guerreiro trouxe para a gente aí alguns pontos desse legado que o Papa Francisco traz no sentido, né, de dialogar com outras vertentes da Igreja Católica, seja na Rússia, seja na China. Que outros pontos positivos o senhor acredita que esses 12 anos de pontificado do Papa Francisco trouxe para o mundo e também para a Igreja Católica? Lembrando que ele assumiu o poder num momento de grande crise, enfrentou vários desafios, mas a gente sabe que há muito ainda pela frente, né, em termos de problemas e de delicadezas que o próximo Papa vai precisar também enfrentar. Muito boa tarde. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, professor. Eu acho que o grande legado do Francisco foi ter feito com que a Igreja Católica saísse o mais possível de dentro dos seus muros. A gente não pode esquecer que ele sucedeu o Papa Bento XVI, que estava muito preocupado com a recatolicização da Igreja, especialmente da Europa. Então foi um papado que se voltou muito para o interior, inclusive em termos teológicos. E o Papa Francisco, como ele mesmo disse, escolhido do fim do mundo, né? Foi um Papa que tentou, a partir do que ele entendia ser a mensagem do Evangelho da Igreja, fazer com que a Igreja não se furtasse a debater os problemas do mundo contemporâneo. Então, se a gente pensar em todos os fatos importantes durante seu pontificado, o Papa se manifestou, e quase sempre, se não sempre, do lado daquele que ele entendia ser o lado mais frágil. Então, se a gente pensar nos últimos discursos dele, em que ele lembrou aí os problemas da faixa de Gaza, dos imigrantes, dos refugiados, o Papa sempre se colocou, e ao se colocar, colocou a Igreja Católica do lado desses mais fragilizados pelos diversos problemas que o mundo enfrenta. Problemas em torno da globalização, do avanço do capitalismo, do ressurgimento de nacionalismos extremados que tem no catolicismo, como no caso brasileiro também, um certo pilar, e isso fez com que com que a gente assistisse no catolicismo o ressurgir e o fortalecimento de grupos tradicionalistas bastante importantes, né? A gente pode citar aqui no Brasil vários casos, como, por exemplo, o próprio Centro Dom Bosco, que é um grupo tradicionalista, que inclusive chegou a anunciar no mês de março que faltavam tantos dias para o Papa morrer, porque um jornal italiano havia assim noticiado. Então você tem um legado bastante complexo, né? Um legado de reformas importantes no interior da Igreja, de sinalizações da Igreja para os temas do nosso tempo, mas também, quando a gente olha para o seu interior, a gente vai ver exatamente como reação ao pontificado do Francisco, uma série de movimentos importantíssimos, com muita força, dentro da Igreja Católica, que isso pode dar, inclusive aí, numa eleição de um perfil completamente distinto do Francisco, né? Embora você tenha aí um número importante de cardeais nomeados por ele durante seu mandato, isso em nada garante que a eleição do seu sucessor seja uma eleição de alguém que continue o seu legado. É o esperado, talvez esperado pelo próprio Francisco, a gente não pode garantir que isso aconteça porque a Igreja Católica, que cresceu muito nos últimos anos na África e que é um continente conservador em termos de catolicismo, né? Então, esses movimentos tendo crescido dentro da Igreja podem produzir aí uma ruptura no legado do Francisco, no sentido de não dar continuidades à forma como ele se portou a partir do trono de Pedro. O que é importante também, eu acho que ele continua um certo movimento que se iniciou com João Paulo II, que é um Papa das massas, né? Um Papa muito comunicador, novamente se diferindo daquilo que foi o perfil do Bento XVI.